Bom dia. Bom dia. Bom dia para você de casa. Espero que o clima aí esteja tão agradável quanto aqui. Estamos entrando aqui no inverno, está bem mais fresquinho, tudo bem verdinho também pela quantidade de chuva que tem. E tem sido uma bênção. Espero que você também tenha recebido muitas bênçãos do céu. Amém. É uma grande bênção de nós estarmos aqui agora, iniciando um dia buscando ao Senhor. Bom dia. Bom dia. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir a presença do nosso Deus e pedir a bênção do Senhor para você também aí do outro lado. Querido Pai, nós nos entregamos em Teu altar nessa manhã, dizendo, Senhor, que pertencemos a Ti e queremos que os Teus planos e a Tua vontade para esse dia se cumpra na nossa vida. Seja com os nossos irmãos que estão ali do outro lado, que a Tua bênção, que os Teus planos se realizem na vida deles também. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje é um dia de muitas atividades, né? Sim. Mas das atividades mais importantes e que a gente não deixa de fazer em nenhum dos dias é de trabalhar e orar também. Isso a gente faz todos os dias. Como Jesus, né? Jesus trabalhava e cantava. Jesus trabalhava e se conectava com Deus. Então a gente trabalha, canta, ora, para o coração não se desligar do Deus eterno. Amém. Vamos cantar juntos então o hino 231, Trabalhar e Orar. Amém! Como é gostoso louvar a Deus, né? E também é muito bom aprender a palavra. Amor, antes de vir para cá, você já sabia tantos versos da Bíblia? Não, de forma alguma. Sabia um ou outro. E olha aí, como é importante. A gente pega, mas aí tudo vai por disciplina, não é? Sim. Uma semana é tempo suficiente para aprender um verso. Com certeza. Uma passagem, né? Às vezes a gente pega 6 versos, 8 versos e aprende e consegue aprender em uma semana. Então, olha, aproveite essa semana. Se você ainda não aprendeu, aprenda esse verso. É 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Então, vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade,
para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que as nossas almas sejam purificadas através da obediência à palavra de Deus. Amém. Nesse momento, teremos a palavra do Senhor. Que a igreja seja abençoada, que a sua casa seja abençoada. Deus te abençoe. Bom estudo. Isso. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, queridos que estão em casa. Louvado seja o nome de Deus. Nosso assunto de hoje é um assunto muito especial. Queridos, bendito seja Deus, porque podemos, por sua graça, estarmos envolvidos agora na mensagem desta manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, bora? Vocês viram que é um estudo longo, grande, mas todas as pessoas na necessidade e na vontade que têm de dar certo na vida, as pessoas que desejam servir a Deus deveriam estudar o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus. São mensagens diretas de Jesus para seus discípulos, aqueles que deveriam estar trabalhando na mensagem última antes de Jesus Cristo subir ao céu, e também a mensagem que nós, como povo do Senhor, deveremos estar pregando antes de Jesus voltar nas nuvens dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Que comportamento, que atitude que deve ter o povo. Raramente o Senhor Jesus falava só para os discípulos, mas às vezes ele o fez. Todas as vezes que ele fez isso, as mensagens eram muito sérias. Há o sermão das bem-aventuranças, que é o que nós vamos estudar agora. Esse sermão que já foi tanto falado, mas nós precisamos trazer o grande significado disso para que nós possamos entender. Agora, você tem ideia da quantidade de gente que conversava e que se aproximava de Jesus? Você tem ideia da quantidade de pessoas que o rodeavam? Era uma multidão. Diz que Jesus estava na beira da praia e então, quando ele viu que a multidão aumentava, qual aparelho de som Jesus usou para aumentar a sua voz? Que microfone vocês acham que ele usou? Jesus tinha uma técnica interessante, ele ia para um local onde o som reverberasse, onde o som conseguisse alcançar as pessoas. Então ele ficava num local mais alto, com as montanhas ao redor, com o monte ao redor ou atrás de si, para que o som descesse. Interessante isso, né? E eu acho isso muito interessante, maneira como Jesus trabalhava para que o seu grande microfone funcionasse, né, na voz de Jesus. E ali estavam os discípulos ao redor e ele começou a falar de uma maneira muito prática. Hoje pela manhã eu estava mandando um recado para a Escola 3 e eu comentando para o novo casal que chegou lá. Nós temos agora 2 casais na Escola 3, né? A Gisele e o Isaac, o Denis e a Thaís, que estão lá trabalhando e levantando aquele lugar. Mas chegou um casal, ao chegar esse casal novo ontem de noite, hoje de manhã eu estava dando as boas-vindas e eu comentei: Isaac, as coisas práticas o Senhor Deus dará para você como homem, mas as coisas do coração dará para sua esposa. Por que práticos? Os homens, eles foram dotados por Deus de uma capacidade de simplificar situações, não é? Então, eles recebem as coisas com mais direcionamento e então trabalham dessa forma com os corações que estão sob seu comando. Não tem sido diferente de forma nenhuma junto ao trabalho que Jesus fazia. Jesus era prático. Por exemplo, olha o que ele disse. Ao começar a ensinar, ele disse: bem-aventurados pobres de espírito. E muita gente entende errado esta comunicação de Jesus. Entender que os que choram serão consolados é mais fácil do que entender quem é pobre de espírito. Então, nós começamos a trabalhar este assunto essa manhã para que você pudesse compreender, e vamos passar rapidamente pelas informações que Jesus deu, né? O que é ser pobre de espírito? Pode passar, filho? Vamos entender. O que significa ser pobre de espírito? Significa não depender nem se vangloriar de seu nascimento.
de sua família, de sua cultura, de sua educação, de sua nacionalidade, de sua posição, de seu poder, de sua capacidade, de seus talentos, de seus dons, de sua personalidade, de seu temperamento, habilidades, moralidades, conduta, dinheiro ou qualquer outra coisa a não ser Deus. Uau! Você entende o que é isso? Uma pessoa que é pobre de qualquer coisa desta terra e que a única riqueza que possui é segurar nas mãos do Senhor. Você gostaria de ter esse tipo de pobreza, que é a maior riqueza? Primeiro eu preciso te explicar que os conceitos do céu não são os conceitos da terra. Do que eu estou dizendo? O Senhor Jesus, quando ele expõe o céu, é diametralmente, aliás, completamente contrário ao que nós pensamos. A beleza no céu não é igual à beleza da terra. Para nós, a beleza da terra é por fora. A beleza de Deus é aonde? Lá no céu, quem é o maior é o que mais serve. Aqui nessa terra, o menor é o que mais serve. Você percebe que é o contrário, totalmente contrário. Por isso que eu disse que a sociedade está falida. A sociedade crê no contrário da vitória. Por isso que estamos nessa bancarrota, nessa descida tão vertiginosa da miséria. Tudo que o céu tem, o mundo acredita no totalmente contrário. Vocês entendem isso? Por isso que estamos nesse problema. O que é ser pobre de espírito? As pessoas às vezes comentam quando querem xingar alguém, se é um pobre de espírito. Eles não sabem o que estão dizendo. Diante de Deus, ser pobre de espírito é uma pessoa que, embora tenha todas as vantagens, não depende destas vantagens. Ela depende do Senhor e segura nele. De Senhor, eu tenho necessidade diante do céu do Senhor. E é no Senhor é que eu seguro. É na sua mão é que eu me coloco, né? Agora os que choram, que coisa tremenda. O Senhor Jesus foi no cerne da questão humana. Quando uma pessoa verte a dor, né? A lágrima é uma expressão externa do tamanho da angústia, não é? Da dor que a pessoa está passando. O Senhor Deus disse, estes serão consolados quando choram não pelo choro em si, mas chorando por coisas reais, pela dor da miséria, pela dor do pecado. O Senhor Deus diz, isso vai passar. Quando ele diz que vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, é esse tipo de lágrima que ele comenta que é a que precisa de consolo. Qual lágrima precisa de consolo? Quando você chora pelas verdadeiras dores, pelas verdadeiras angústias. Não chorar porque não tem um carro. Não vou chorar porque eu não tenho uma roupa nova. Vou chorar porque fulano me deu um xingão. Isso não é choro que será consolado. Pode acreditar. É aquele choro do qual você diz, eu sofro pelo pecado. Este sim será consolado. Bem-aventurado quem? O que eles vão ganhar, as pessoas mansas? Interessante isso, né? Sabe essas pessoas explosivas que têm aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Né? Pobre da pessoa que não entende que precisa de mudança. Tem um espírito explosivo, permanece explosiva, continua explosiva e pensa que deve morrer explosiva e que as pessoas têm obrigação de aguentar esse tipo de comportamento. O Senhor Deus diz, bem-aventurado quem? Os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma característica 100% de Jesus. As bem-aventuranças continuam dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que interessante, porque serão o quê? Fartos, satisfeitos. Me diga aqui uma coisa, eu preciso que você perceba. O que é que Deus tem de sobra? Justiça. Não tenha dúvida. Seus filhos viverão em justiça pela eternidade toda. Que coisa linda. Continua, bem-aventurado quem? Os misericordiosos, porque eles o quê? Deixa eu comentar uma coisa com você. Raciocina comigo. Nenhuma pessoa que batalha contra o pecado do outro receberá de Deus o mesmo. Olha o que eu vou falar para você. Receberá de Deus a misericórdia. A pessoa que é misericordiosa, ela receberá misericórdia. É assim. Se nós não desenvolvermos este talento que vem de Deus, essa responsabilidade que vem do Senhor, jamais conseguiremos alcançar ou estar diante daquilo que o Senhor Deus espera que sejamos. Esse verso 8 do capítulo 5 é muito importante. Diz, bem-aventurado quem?
Quem, queridos? Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, o que é ser puro de coração? Como eu disse, a sociedade desse mundo está totalmente contrário. As pessoas hoje, elas são maliciosas. Maliciosas em todos os sentidos, não só no sentido sexual ou sensual. Porque esse puro de coração não quer dizer só dessa área, embora também esteja falando disso. O que significa ser puro de coração? É um pouco mais do que trabalhar a situação. Olhe bem o que eu vou dizer para você. Leia esta frase. Jesus sofreu com os debates com os ultra-ortodoxos da época, que davam valor excessivo à pureza física e higiênica. Tá certo? Agora, o que Jesus tentou dizer? Enquanto que negligenciavam a pureza do quê? Espiritual. Por isso o mestre ensinava que são bem-aventurados puros de coração, pois a pureza do coração é pureza o quê? Espiritual. A linguagem, a maneira de olhar, de ver as situações, de observar as coisas, de andar diante de Deus, de expor uma história, uma situação a respeito dos outros. Nós vivemos no século impuro, onde todas as coisas faladas ou feitas podem ser entendidas de duplo sentido, infelizmente. Não é assim no reino de Deus. Quando o anjo comenta ou quando o céu comenta alguma coisa, é aquilo. E com a coisa mais simples da terra, sem rebusque nenhum. Não é com aquele tipo de ideia de hoje nós estamos cheios de ismos, né? Onde o mundo de hoje entende da seguinte maneira: isso não quer dizer bem isto. Pode ser isto também, infelizmente, né? Trazendo a verdade do Senhor, uma dificuldade que ela não produziria se não fosse o coração humano, o coração impuro humano, né? A outra bem-aventurança diz que bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? A maior característica do Pai Celestial é ser pacificador. Que coisa tremenda. Quando mantivemos guerra contra o céu, a primeira atitude de Deus foi vir fazer? Paz. Trazer paz. Fazer paz. Posso dizer uma coisa a você? Jesus é chamado príncipe da paz. Satanás é chamado príncipe da guerra. Que coisa tremenda. Totalmente, completamente oposto um do outro. Quem é o rei da guerra? Satanás. Quem é o rei da paz? Isso é tremendo, você tem que pensar sobre isso. O próximo, a bem-aventurança do capítulo 10, diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E o texto do desejado de todas as nações, ao comentar essa parte da Bíblia, diz claramente, com toda certeza, dizendo que ele olhou para os discípulos, viu a sede em seu rosto, aqueles que se sentavam tão pertinho de Jesus, né? Eles estavam ali sorvendo, diz que viu a paz no rosto dos discípulos e pensou: daqui uns dias essa paz será balançada. Vocês sofrerão perseguição por causa da justiça. A verdade sempre foi perseguida. A verdade sempre será perseguida. A verdade sempre tem necessidade de se esconder. Por quê? Porque as pessoas perseguem a verdade. Quem leva a verdade, quem leva o trabalho de Deus avante é perseguido. E o Senhor Deus ainda diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disseram toda sorte de mal contra vós. Mas ele não diz para você abaixar a cabeça e ficar triste. Ele diz que é para você fazer o quê no verso 12? O que diz, irmãos? 5:12. Regozijai-vos, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o quê? Vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram a quem? Não é nova a sua situação. Aconteceu com todos vencedores que vieram antes de você. Amém, queridos? Sim ou não? Mas o Senhor Deus continua ele dizendo: vós sois o sal da terra, né? E a luz do mundo. Gente, que coisa interessante. Dando sabor ao que se passa, né? E purificando aonde vai, porque essa é uma das características do sal. E dando claridade, clareza, iluminando o caminho por onde vai. Esta é a ação de quem serve ao Senhor. Ele diz claramente que deve resplandecer a nossa luz diante dos homens. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas observam nossa vida, tem que ser para eles um exemplo. Você tem que ser um exemplo de vida, um exemplo de serviço, um exemplo de linguagem, um exemplo de alegria, um exemplo de simpatia, um exemplo de posicionamento diante do mundo. Sempre deve ser.
Você é a luz do mundo. E o Senhor Jesus ainda comenta que ele não veio destruir a lei. Ele precisava dizer isso na frente daquelas pessoas. Não vim, eu vim para cumprir. E o negócio para ele era tão sério, ele falou, ainda que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí as pessoas falam, mas ele já cumpriu, por isso... É uma linguagem tão destituída de razão, dizer que porque Jesus cumpriu a lei, nós não precisamos cumprir. É um mínimo de incompreensão de texto, dizer que quando a lei, Jesus disse, eu cumpri a lei, então você não precisa mais cumprir. Isso é um absurdo. Então, a lei de Deus que diz que não pode matar, após Jesus ter cumprido, eu posso matar agora? É interessante isso, é um negócio bem estranho, que as pessoas dizem sem nenhum motivo. E Jesus foi claro, não vai ser mudado nada da lei até o último dia da história da terra, né? E ele comenta, Jesus, além de não ter mudado a lei, te assusta agora, Jesus também ampliou o significado da lei. Ele não simplesmente disse que a lei está válida, ele tornou aquilo que o pessoal dizia, olha, você não deve matar ninguém, ele disse que só o pensar e ter ódio de alguém já é assassinato. Não é interessante isso? Observe isso daqui, ó. Olha, leia isso daqui, por favor, você precisa entender isso daqui. A salvação, vamos juntos, 1, 2, 3. A salvação não é uma recompensa para o justo, mas um presente para o culpado. Compreendeu isso? Sim ou não? Entenderam a seriedade disso? Por que isso é tão sério? Para você entender por que precisamos da lei. Continuemos. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição ao seu possuidor. E por meio de sua influência, uma maldição para o mundo. Uma pessoa que diz que é cristão e não age de acordo com os ditames da lei de Deus, ela é uma maldição para o mundo. Você entende a seriedade disso? Avante, observa agora esses detalhes. Eu sei que a letra está pequena, mas eu vou tentar ler com você, tá? Vamos lá, porque esse é o resumo destes detalhes do capítulo 6, do final do capítulo 5. Diz assim, ó, o homicídio existe primeiro aonde, irmãos? Não existe a situação que o pessoal costuma dizer, quando eu vi aconteceu. Não existe isso. A pessoa primeiro, ó, todo castelo na terra foi um dia um castelo no ar. O que é isso? Tudo aquilo que você edificou na terra, primeiro você pensou. Você primeiro analisou, você imaginou. É aqui dentro da cabeça que você criou esse castelo antes dele se tornar um castelo real, físico no chão. Então as nossas atitudes, elas começam aonde? Na mente, avante. A lei de Deus declara que pelo mau pensamento ou cobiçoso olhar é transgredida a lei divina. Não é só não adulterarás. Aonde começa o pecado do adultério? Entende isso? Então nós temos que ter um tremendo de um cuidado nesse sentido. Aquele que dá lugar ao ódio no coração está se colocando no caminho do assassínio. E suas ofertas são o quê? Ofensivas a Deus. Portanto, se você hoje pela manhã está ouvindo isso, você que está em casa, sabe que tem algum problema com alguém, o momento é agora de se posicionar. Tá bom? Avante, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar e vai primeiro e reconcilie-se. É a ordem de Deus. Por quê? Porque não adianta você vir com uma oferta se você tem um problema que precisa ser resolvido. O ideal de Deus para os seus filhos é o mais alto que o coração humano, que o pensamento humano possa alcançar. Isso está lá no desejado. Essa é uma frase de lá. O ideal de Deus para o ser humano é o mais alto que um pensamento. Então ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu acho isso tremendo. Dentro da nossa esfera, temos que procurar perfeição dentro daquilo que precisamos fazer, assim como Deus na sua. Como que isso é possível? Aliás, essa é uma frase também do desejado que vimos hoje de manhã. Te assusto que eu vou te falar. Aqui em casa, na Escola de Profetas, nós temos um termo e um compromisso. Buscar a excelência no que fazemos. Nenhuma pessoa faz uma cama toda torta e deixa, se passa, é assim mesmo. Nem lava uma roupa meio fedida, meio suja, meio limpa. Não existe meio limpo, é limpo ou é sujo. Nenhuma pessoa vai fazer uma comida mais ou menos. Não, nós temos que fazer o melhor. A busca pela excelência. Sede perfeitos,
dentro da vossa esfera, como Jesus é na esfera dele. Compreende isso? O melhor que se possa fazer em todos os sentidos. Essa é a maneira de sermos luz neste mundo escuro. É isso que o Senhor estava querendo dizer. Olha lá, não há desculpas para pecar. Sede vós perfeitos, como o Senhor Deus disse. Dar esmolas. Aí o Senhor Deus trabalha também dentro de outra ação no capítulo 6. Ele fala sobre dar esmolas. Você sabe doar? Sabe ou não? Você sabe doar? Infelizmente o mundo, quando doa, manda chamar a Rede Globo e diz, olha, eu doei. Ou então faz 1000 selfies mostrando que doou. O Senhor Deus diz que a doação, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Não se deve saber quem doou, de jeito nenhum. Não se fala, não se conta. Aqui em casa, quando alguém doa alguma coisa para os alunos, a gente não diz, foi fulano que doou. A gente diz, foi Deus que deu para você. Às vezes na cama de vocês aparece alguma coisa? Sim ou não? Sim. Apareceu lá umas coisinhas legais? Sim. Por que apareceu? Porque quando alguém doa alguma coisa para a escola, para um aluno diz, eu quero que dê para fulano, a gente espera, não dá ainda para aquela determinada pessoa. Nós esperamos ter um para cada um. Porque senão não adianta, uma pessoa só receber, não existe isso. Todos ajudaram para que o trabalho fosse feito. Não existe um trabalho maior ou pior ou menor dentro dessa escola. Todos trabalham no mesmo nível. Uma pessoa que está cuidando de um paciente, ela não merece mais do que quem está cuidando da horta para dar a comida ao paciente. Uma pessoa que está cuidando de uma enfermidade, tratando ali como um médico missionário, não merece mais do que quem está arrumando a cama do paciente, deixando tudo limpo e organizado, limpando aquele quarto. Isso é muito importante para nós, dentro da escola de profetas, para que todos tenham um valor. Então, se alguém quer gratificar um aluno, ao tentar gratificar, ele está tornando aquela pessoa especial. E todos são especiais. Por isso que ao entregar um presente aqui dentro, nós esperamos ter para todos e coloca em cima da cama da pessoa com o nome dela. Aí ela não vai saber quem foi que deu, para ela não se sentir devedora para ninguém. Ela vai sentir devedora a quem? Ao Deus eterno. Obrigada, Senhor, porque eu ganhei esse presente aqui. Não é legal isso? Como se dá esmolas, o Senhor Deus disse. Ele comentou sobre o jejuar também, para que quando jejuasse não fizesse aquela cara de, ai, olha só, eu estou aqui triste, para que todos soubessem, ou mesmo orar, que eles oravam, faziam longas orações para parecer muito santos. Jesus disse, nada disso tem importância para mim. Não é assim que funciona. O Senhor Deus diz, não é desta maneira que eu trabalho. O Senhor Deus comentou sobre o divórcio, lembra disso? Sim ou não? Que o divórcio, vocês dão carta de divórcio. Eu quero dizer para vocês que quando alguém se envolve sexualmente com alguém que foi casado e que foi repudiado, está cometendo adultério. Irmãos, ouçam aqui. Há algum tempo eu tenho visto que pouco se fala sobre isso e é preciso que você compreenda. O que é adultério? É qualquer coisa que uma pessoa faça fora do casamento dela, seja pela internet, seja sozinho em masturbação, qualquer coisa envolvendo sexo que não seja com a pessoa com quem ela casou. É isso aí. Isso é adultério. Entendeu? Não adianta ficar dizendo, não, mas é porque eu não sou feliz. Sinto muito, senhor. Casou, é com essa pessoa com quem você deve viver pro resto da vida. Essa é a verdade. Se você adulterar, presta atenção, a outra pessoa estará livre para casar, mas você não. É isso mesmo. Se você adultera, você se torna, daquele dia em diante, responsável por sua escolha. Você escolheu essa condição. Essa é a verdade. Não, mas aí eu não posso nunca mais casar, nunca mais vou ser feliz. Foi você que escolheu. Você amputou um pedaço seu. Como assim? É isso mesmo. Quando duas pessoas se casam, se tornam uma só. Entende o que é isso? É uma só mesmo. Aí você, a partir de um tempo, diz, eu não quero mais essa perna, eu não estou afim, vou arrancar essa perna, vou jogar fora. Você está se amputando. Você que quer. Aí você começa a andar com uma perna só e começa a perceber que não dá para andar com uma perna só. Aí você vai querer procurar outra perna para enfiar em você. E aí quando você procura a perna, ela vai ter rejeição. Por quê? Porque só a bênção de Deus é que faz um casamento funcionar. Você entende a seriedade do que eu estou lhe dizendo? Se você amputou a perna, fique manco pro resto da vida. É assim que a coisa funciona. O Senhor Deus diz claramente que quem vive ou dorme ou vai ter qualquer relacionamento, seja ele qual for,
com uma pessoa que já foi casada e que não separou-se por causa de adultério, olhe bem o que eu vou te falar, comete adultério, tá? Senhor, comenta que os nossos juramentos, nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso vem do maligno. Não podemos jurar por certas situações. A sua palavra tem que ser acreditada, pronta, porque você é servo de Deus. Olho por olho, dente por dente. Não foi isso que foi dito? Cuidado com essa posição. O Senhor Deus diz que não é assim. O Senhor Deus diz que tem que trabalhar por misericórdia diante da vida. E que se alguém obrigar você a caminhar uma milha, vá com ele 2. O Senhor Deus ampliou de uma maneira tremenda, mas ninguém vai conseguir fazer isso, né? Amor aos inimigos, ele disse, não adianta, não queira matar seu inimigo, ame o seu inimigo, orai pelos que vos maltratam, trabalhai pelos que vos maldizem, né? Ainda comenta aqui que é caráter. Caráter é formado por andar com Cristo. Pode ter sido que você cresceu num lar com um problema terrível e você copiou um caráter ruim, adquiriu um caráter ruim, mas ao andar com Cristo, seu caráter é transformado, né? Outra, gente, leia aquela parte ali, e eu queria que agora essa parte fosse muito séria. Por favor, quem pode ler essa outra parte, a fisionomia, vamos lá. O que diz ali? Para essas pessoas começou o reino de Deus. Peraí, eu vou ler agora para os que estão em casa. Tá certo? Gente, isso aqui é muito sério. Sabe essas pessoas que vivem sisudos? Eu lembro de uma menina que chegou aqui e disse, não pode rir, irmã Maísa. Não pode rir. Não pode, é pecado, ela falou. Não dê risada. Eu ficava, mas que coisa terrível, né? Ela não podia ver nenhum mal que ela fazia assim. Ninguém podia estar rindo, que ela achava terrível. Eu fico, mas que cristianismo estranho é esse? Olha o que pegamos no material hoje, ó. A fisionomia dos que andam com Jesus exprime o quê? A paz do céu, tá bom? Circundados da atmosfera do céu. E eles exprimem isso, tá certo? Para estas pessoas começou o reino de Deus. Aleluia. Ninguém pode servir a 2 senhores, pode, gente? Ele vai amar um, não adianta andar, gente, um pé em cada canoa, não firma ninguém no barco. Tenta imaginar uma pessoa com um pé em cada canoa. Pense, imagine que sofrimento, isso não firma ninguém. Não adianta, escolha qual barco você vai querer. Até o diabo quer que você decida logo. De que lado você está? Você está aqui ou está lá? Rápido, rápido. É isso que ele diz, né? Vamos lá. Pureza e firmeza de propósitos. O Senhor Deus diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. A maneira como você enxerga as coisas. Sabe aquela pessoa maliciosa que vive dizendo, eita, olha lá, não sei não, né? Aquela pessoa ali, sei lá, nem é, gente, nem é, mas a pessoa tem um coração tão ruim que mede as pessoas de acordo consigo mesma. Com seus próprias quedas, com seu próprio coração, tá certo? O Senhor Deus é muito cuidadoso. Diz que os nossos tesouros têm que estar aonde? No céu. Ajunte tesouros lá. Senhor Jesus dizer, aqui não. Luz e trevas não andam junto. Não adianta a pessoa dizer assim, não tem problema, eu vou viver um pouquinho nas trevas. Não, você não tem que estar nas trevas. O Senhor Deus diz que luz e trevas não andam juntas de jeito nenhum, né? Os 2 senhores, o Senhor Deus falou, e não andeis ansiosos. Ele foi claro em dizer, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Vocês valem mais do que os pássaros. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Diz que são os olha o que eu vou te falar, os ímpios é que se preocupam com o que vão comer, com o que vão se vestir. Ah, isso dói, não dói? Você pensar que Deus diz que são os ímpios que se preocupam com essa parte. Ainda diz, obras não compram a salvação, mas elas são evidência de quem é que comanda você. Obras não compram a salvação, mas são a evidência de quem é que te comanda. Sim ou não? Não adianta dizer que você é cristão se você não segue ao Senhor Deus da maneira correta. Como é sério dizer, Senhor, aquele que escuta as minhas palavras, edifica a sua casa sobre a rocha, essa casa não vai cair, não é isso? Porque o Senhor Deus diz, existem 2 caminhos, escolhe qual caminho que você tem que seguir. Há 2 caminhos neste mundo para escolheres. Um é largo e fácil, conduzindo à perdição. Outro é Cristo e pode
dar-te plena salvação. Hoje escolhes de que lado queres, pois ficar. Estreita é a porta que conduz à salvação e largo o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e muitos tentam entrar e não conseguem. O Senhor Deus diz que muitos vão tentar e não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque eles não querem deixar aquilo que está atrapalhando eles passarem na porta. Isso é sério ou não? Muito cuidado para que o Senhor Deus não nos veja como falsos profetas, para que Ele não nos vejam como gente que edificou a casa na areia. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus encha você de força, de coragem, para que a lepra do pecado saia de nós, que possamos estudar sobre estas coisas e pedir a Deus na sua misericórdia: Senhor, faça em mim, dê para mim, me encha do teu poder, me ajude a andar nestes caminhos, nos teus caminhos, Senhor, fortalecer minha vida de acordo com a tua verdade. Vem cá. Louvado seja o teu nome, Senhor, por informações tão certeiras, claras e úteis para a nossa vida. Nos dê força, Senhor, para obedecermos, seguirmos estas orientações, e que tua bênção esteja sobre nós nesses últimos dias da história da terra, para que possamos não só obedecer, levar avante para outras pessoas, para que as pessoas possam notar, perceber que caminho devem andar, porque somos a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, gente, um beijo, viu?